Hora de conversar com o nosso Kennedy Alencar, que está aqui ao vivo, em cores, conosco durante toda a semana para comentar a eleição. Vamos apontar para frente, Kennedy. Depois dessa disputa acirrada no primeiro turno, quais serão as estratégias de Nunes e Boulos nessa segunda rodada? Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite a quem está nos assistindo. O Amanda Datena se revelou meio um piadista nessa eleição, né? A gente riu aqui. No dia do debate, ele foi para o jornalista e disse assim, bu, para assustar os jornalistas, brincou. Mas vamos falar de coisa séria, que é quem passou. Mas isso é um molho da eleição, é importante ter algum grau de humor. É importante falar disso também. O segundo turno. Ricardo Nunes é uma continuidade com segurança, ancorado na figura do Tarcísio, como a gente ouviu há pouco a cientista política analisando, né? Mais até do que a do Bolsonaro. O Bolsonaro vai querer entrar para tentar se associar a uma eventual vitória do Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes é favorito. Ele é candidato a herdar a maior parcela de votos do Pablo Marçal. A gente sabe que isso não é automático, mas as pesquisas nas simulações de segundo turno já mostravam uma vantagem dele em relação ao Boulos, na casa de 15, 12 pontos percentuais. Vamos ver as simulações que vão sair agora para entender melhor a chance. E o Ricardo Nunes um pouco na retranca. Ele, por exemplo, Amanda, já está diminuindo o número de debates. Há 12 pedidos de debates para serem feitos em 20 dias de campanha, Augusto. É muita coisa. Então, a campanha dele se reuniu hoje, definiu que vai aceitar convites para 3 debates e quer que os veículos de comunicação façam um pulo. Então, ele vai jogar um pouco mais na retranca. O Boulos vai ter que ser mais agressivo. O mote da mudança faz sentido, sim, para o Boulos. 70% dos paulistanos votaram pela mudança, ou seja, não ficaram com o Ricardo Nunes. Portanto, ele tem que explorar isso e tentar melhorar a votação dele na periferia. Por exemplo, Ricardo Nunes foi muito bem na Zona Sul de São Paulo. O Boulos foi bem nas extremidades leste e oeste, pegou uma faixa do norte. Tem que ter mais campanha de rua, dizem os assessores do Boulos, na Zona Sul de São Paulo. E, claro, tem que disputar também a Zona Leste, onde o Marçal teve uma boa votação, e o Lula tem que entrar mais na campanha. Tem um diagnóstico no PT de que a presença do presidente Lula tem que ser mais firme do que foi, mais constante, né? Mais presente do que foi no primeiro turno. Houve uma caminhada ali na reta final. E eu acho que vai ser uma eleição num tom mais duro. Eu e a Amanda já analisamos isso ontem num programa quente. Olhando hoje, a gente vê ali, o Ricardo Nunes já sinaliza que pode conversar com o Marçal. Eles brigaram muito no primeiro turno. Será que o encontro entre eles vai ser bom ou negativo? O Boulos sabe que tem uma rejeição maior que a do Ricardo Nunes. E segundo turno é uma espécie de chavão, mas é uma guerra de rejeições. O eleitor vota contra aquele que ele não quer que chegue lá. Portanto, é importante para o Boulos aumentar a rejeição do Ricardo Nunes. É importante para o Ricardo Nunes manter a rejeição do Boulos mais alta. É assim que eu vejo essa primeira movimentação, diria assim, Amanda, de Boulos e Nunes. Kennedy, queria que você comentasse também o que o resultado do primeiro turno sinaliza para as eleições de 2026, especialmente para o Congresso e para a presidência da República. Augusto, os números estão aí, né? A gente tem um grande campeão, que são as forças do chamado Centrão, né? Os partidos mais conservadores do Congresso. O PSD fez um maior número de prefeituras. Você tem o MDB, que se mantém como uma força relevante também, fez bastante prefeitura. O PP e o União Brasil. Essas 4 siglas, elas são o chamado Centrão. Aqueles partidos do ai governo, sou a favor. Então, estiveram com o Bolsonaro, estão agora com o governo Lula, né? Tem ministros no governo Lula, os 4 partidos. A extrema-direita não foi tão bem quanto ele imaginou. O PL não chegou aos 1.500 prefeitos que achou que poderia chegar. Ou seja, acreditaram que o Bolsonaro poderia ter um peso maior do que teve, e a gente viu isso aqui na eleição de São Paulo. O PT teve um crescimento de 39%. Quando você fala assim, parece muita coisa. Você crescer 39% parece crescimento acima do crescimento chinês na sua melhor fase. Só que o partido sofreu muito nas eleições de 2016 e 2020, está recuperando. Então, o PT ele precisava fazer mais prefeitos. E perdeu algumas cidades importantes e não vai ter uma presença tão forte. O que isso sinaliza? Claro que o resultado da eleição municipal não é automático para a eleição de 2026, em termos de, por exemplo, eleição presidencial, né? O Lula é o presidente, ganhou em 2022, vai depender de como a economia vai estar, que força que o Lula vai ter para atrair esses partidos que farejam
o poder. Agora, uma coisa é certa, com o dinheiro das emendas, esses partidos turbinaram as eleições de prefeitos por várias partes do país. E esses prefeitos são fundamentais para formar bancada nas assembleias estaduais, deputados estaduais e deputados federais. Portanto, esses partidos estão muito bem posicionados para continuarem tão fortes quanto são hoje no Congresso, que já é um Congresso conservador, ou ficar ainda mais forte. E, claro, vamos esperar complementar o mapa do segundo turno. É isso. Obrigada, Kennedy, Perfeito. pela sua análise. Boa noite. Boa noite.